Fala pessoal! Hoje mais um tema um pouco polêmico, obsessão. Vamos agora conversar mãe Liza, mãe Grazi, tudo bem? Tudo certo, tá tudo bem? Tudo certo. Então, mãe Liza, esclarece para o pessoal o que é obsessão, tá? A gente vai fazer algumas perguntas frequentes, né, que a gente tem recebido. E a primeira delas é o que é uma obsessão? Existem alguns espíritos, né, fora as entidades, Deixa eu ver uma forma de explicar mais simples. Os espíritos de baixa luz. Alguns deles não aceitaram fazer a passagem ainda são bem apegados às coisas terrenas, principalmente ligado a vícios. Então, esses espíritos, eles se aproximam de pessoas, algumas que estão com alguma dificuldade, às vezes que já são viciadas também, e eles encostam ali, e ali eles ficam até eles conquistarem o que eles querem. Alguns são mais se entregam com mais facilidade para tentar passar para o outro lado, às vezes é por um acidente que sofreu e não aceitou bem a morte, às vezes está sofrendo com dor ainda, outros não, outros já sente mais falta da questão material mesmo, de um vício, de fumar, de beber, às vezes até do ambiente em si, que às vezes é uma pessoa que conquistou uma coisa muito grande na vida e depois teve que fazer a passagem, não aceitou essa passagem bem, e aí eles vão encostando e ficando ali, bem encostadinho, bem pertinho, até eles conquistarem tudo o que eles querem. Eles vão destruindo uma coisinha, um Vão pouquinho de drenando cada vez. energia. Isso. Eu acho que é interessante a gente passar os tipos de obsessores que existem até para vocês entenderem melhor as categorias. Isso. Então, em primeiro, a gente tem os zombeteiros. O que são os zombeteiros? Eles são aqueles que só querem fazer folia. Ah, sabe aquela casa ali que voa as coisas, que acontece assim para assustar? Geralmente são espíritos zombeteiros. Eles não têm nada a perder, daí são aqueles que tocam o terror. Querem mesmo assustar. Daí nós temos os sofredores. Que esses são os que morreram e não aceitam. São espíritos que não aceitam a passagem. Daí eles ficam sofrendo, eles choram porque não queriam ir. Isso. Alguns são acidentes, outros são Que até não questão esperavam. outros são até questão de suicídio mesmo, por conta que estão passando por uma coisa, aí chega lá na hora e vão se suicidar, na hora que acontece, bate o arrependimento. E E daí é daí, tarde. já é E tarde daí demais. eles não querem seguir o caminho. E daí a gente vem para a categoria dos obsessores. Esses são geralmente em grupos ou por si só. Eles têm uma inteligência, não são aqueles que querem, eles querem praticar o mal deliberadamente. E daí eles têm geralmente uma categoria que tem o chefe, e daí os outros da falange mais subordinados a eles, que daí recebem ordens desse obsessor, que ele já tem um certo tipo de inteligência para estar tramando o que eles vão fazer, quem eles vão pegar. Então já é uma categoria mais elevada, de um nível mais elevado. E geralmente eles não se apresentam logo de cara. Ele vai mandando, como a Graça falou, subordinados, vai indo um ali, outro aqui, mexe uma coisinha ali, outra ali. Até ele se mostrar é quando a falange inteira praticamente já se entregou para seguir o seu caminho. Aí ele tenta até se mostrar, assim, mas é um pouco difícil trabalhar com ele. E são já, assim, uma categoria que é difícil de encaminhar. Tem que ter muita conversa, muita lábia para fazer, porque eles têm uma inteligência, eles estudam. Se vocês acham que é obsessor, não estudam, sim, não se enganem. Eles estudam também. Tem obsessores que já estão aqui, ó, tempos e tempos. E quem eles vão obsediar, eles estudam para saber quais são as falhas daquela pessoa para ele estar usando aquilo contra elas. Por isso que as entidades sempre falam, a gente tem que conhecer as nossas sombras, as nossas escuridões, para não ser usado isso contra nós.
cuidar muito com a linha de pensamento também, porque assim como as entidades usam para se comunicar com a gente, eles também usam para fazer a nossa cabeça. Sabe aquele pensamento ruim que tem durante a semana? Às vezes é uma coisa boba assim que aconteceu, ai, bati o dedinho na quina do sofá. Já começa a xingar tudo, aí depois já vem um outro pensamento, já vem outro e outro e outro, e assim a tua energia vai baixando cada vez mais, e é ali que eles vão entrando cada vez mais na tua vida. Aí nós passamos para a categoria dos trevosos. Esses são extremamente poderosos. Estão um nível abaixo só do mago negro, que também já vamos falar deles. Eles são como é que a gente vai colocar? O rei dos obsessores. É eles que comandam tudo. Geralmente eles não vêm. Diferente dos magos, os magos negros, eles atuam mais em países, em coisas mais grandiosas, e eles não aparecem. Eles usam os trevosos, que usam os obsessores, para estar usando sempre. Eles têm uma hierarquia. Então, a gente tem a categoria dos magos negros, que são os maiores, eles ficam no alto do comando, eles não aparecem. Muito, muito dificilmente, e se eles aparecerem em altos cargos de governo, coisa que vai mexer com uma nação, não é coisa pequena. E os trevosos estão um pouco abaixo deles, eles que recebem os comandos para estar fazendo as coisas mais baixas, o que os magos negros passam para eles, é eles que vão estar no comando acima dos obsessores, manipulando, fazendo todo o mal. Eles são extremamente perversos. Um trevoso, quando aparece, a coisa é séria e é muito, muito complicado para se ajudar, para se encaminhar, porque ele não tem nada a perder. Se ele está ali, é porque ele quer, e nada vai convencer ele de mudar isso. Como diferenciar um obsessor de uma entidade? Só para fechar, tem a categoria dos eguns. Ah, isso é verdade. Eguns é todo espírito desencarnado. Qualquer um a gente chama de egum. Então, uma pessoa que acabou de falecer, ela é um egum. Só para vocês entenderem. Daí, com o tempo, se essa pessoa que foi para o outro lado não foi devidamente cuidada, ela passa para sofredor, ela passa para obsessor, para zombeteiro, porque vai perdendo a memória e ela se torna um obsessor se ela não é encaminhada corretamente para seguir a evolução, o caminho de luz. Isso. Tem aqueles que, como a Grazi falou, eles são bem inteligentes, né? E tem aqueles que gostam de se disfarçar de entidade. Que vem, às vezes, né, pedindo coisa, pedindo um padê, pedindo uma vela, para se alimentar daquela energia ali. Que ao invés de ir para a entidade, vai puxando para ele. Uhum. Que daí vem a pergunta: como eu diferencio um obsessor de uma entidade? Quando acontece algo no terreiro, principalmente quando a gente confunde as energias, geralmente acontece na esquerda, algumas vezes, maioria das vezes. Porque meu Exu, ele vem de um jeito mais pesado, a energia dele é mais forte. E aí eu não consigo diferenciar quando é que vem um obsessor e quando é a entidade. Geralmente, quando é um obsessor, a gente sente dor. Dói é uma coisa pesada que deixa a gente desconfortável. E geralmente puxa muito pro chão. Pelo menos comigo acontece isso, né? Puxa bastante pro chão. Como se eu tivesse um peso enorme nos ombros, uma pressão muito grande para me descer pro chão. Quando é entidade, já é uma coisa diferente. É como se aquela energia passasse por todo o meu corpo. Como se eu tivesse pegando um choque, assim, praticamente. E é uma energia diferente, eu não sinto dor, eu não sinto desconforto. Eu fico sem entender o que tá vindo, mas isso é uma questão minha, de insegurança minha, às vezes. Ou às vezes de não conhecer bem a entidade, porque geralmente quando vem entidade nova a gente tem essa confusão. Mas tem essa diferença. O obsessor dói, é uma coisa... É uma coisa ruim, né? Isso, é uma coisa que dificulta. Não vai te fazer bem. Quando é entidade, a gente tem aquela dificuldade de deixar a entidade vir, porém não é uma coisa que machuca, não é uma coisa que faz mal. Ela nos deixa bem. Igual quando a gente
sente que tem uma coisa de errado e sai do terreiro assim. Vai te fazer mal. Vai sentir dor de cabeça, às vezes enjoo, mexe bastante com o estômago, passa bastante mal. E aí fica com aquilo ali, foi porque eu não recebi entidade. Ou às vezes era uma obsessor que estava ali precisando ser encaminhado e não foi. A gente acabou levando junto para casa. Por isso que a gente sempre fala, sentiu alguma coisa, não sai sem se livrar daquilo. Porque às vezes é uma entidade querendo vir trabalhar alguma coisa que ficou ali, às vezes alguma energia que não era para estar ali e tá te incomodando, ou às vezes até mesmo um desencarnado, uma pessoa que tá precisando ser encaminhado. Então, por isso, não saiam sentindo dor. Não saiam segurando energia. Tente falar com alguém, chamar alguém, o pai de santo, ou algum dos médicos da casa para pedir ajuda. Principalmente para quem está em desenvolvimento, ainda não tem essa sensibilidade de saber que tipo de energia que está recebendo, se é uma energia boa, de uma entidade, de um orixá, para diferenciar de um obsessor. Daí fica aquela dúvida, meu Deus, o que eu estou recebendo aqui? É bom, é ruim? Então sempre pergunta, sempre questiona. Principalmente nas gírias de desenvolvimento, a gente já vem justamente por conta disso, né? Então, tô com dúvida, eu não sei se é entidade, se é outra coisa. Chama alguém, fala, tô sentindo uma coisa que eu não tô sabendo identificar. Que a entidade, o médium vai te ajudar a resolver aquilo ali. Uhum. Melhor do que sair sentindo. Com certeza, depois ter que voltar aqui, pedir ajuda pro pai, porque não aguenta mais. Que daí vai acabar ficando doente e não sabe por quê, e às vezes é uma Aí, às vezes, obsessão que tá daí já puxa acontecendo. uma coisa que já tá acontecendo fora, às vezes já tá passando por uma situação ruim, daí vai daqui com uma energia que não era pra estar, porque a intenção é sair daqui bem, não sair Sim. daqui ruim. Daí sai daqui ruim e aí já mistura com as coisas, daí já acha que o problema às vezes tá no terreiro, às vezes tá nos médios, ou em si mesmo, e às vezes é só uma coisinha ali que dá pra resolver. Daí acaba virando uma bola de neve muito grande e depois já tá o caos. O que posso fazer para evitar uma obsessão? Ter uma energia boa, isso ajuda. Ter uma energia boa, tá Se em dia com manter anjo de bem, né? guarda, a linha de Manter pensamento tá firmeza. elevada. Claro, a gente também tem os nossos altos e baixos, né? É normal, mas o problema é quando o teu baixo se mantém. Isso. Aconteceu uma coisa ruim, trata aquilo na hora, mas não deixa se abater. Porque a tua energia baixa, principalmente quando a gente está com o campo aberto, desenvolvendo, ficar assistindo filme de terror, ficar vendo notícias ruins na televisão, isso baixa a vibração. Então, Ficar vibrando naquela energia mais baixa, né? a gente tem que cuidar muito com o que a gente assiste, com o que a gente ouve. Tudo que drena a nossa energia, que baixa. Uma pessoa que tem energia ruim acaba se conectando contigo. Tem que saber se blindar. Tem os ambientes também, tem a questão de vícios que acabam puxando bastante. Claro, também não é proibido beber, fumar, Mas tem que ter o mas, equilíbrio. né? Tudo que é exagerado faz mal. Ambientes também. Eu quero ir para uma festa, não tem problema aí. Mas chama seu anjo de guarda para te acompanhar. Sai de lá, daqui eu só levo o que é meu, o que não é meu. Volta para onde tá, fica ali e volta para casa. Faz os banhos certinho, a firmeza para onde guarda, uma limpeza. Tenta manter o pensamento mais elevado. Meditação também ajuda bastante. Uhum. Ter uma conversa mais aberta com o seu anjo de guarda, principalmente, eu acredito que o que mais ajuda é ter essa firmeza com o anjo de guarda, dele estar sempre próximo, de ser algo que tu faça com naturalidade, que não seja uma coisa da boca para fora porque eu tenho que fazer, mas que seja natural, que venha do coração, que venha de dentro mesmo, para vibrar numa energia boa e ter essa conexão muito mais forte e faz toda a diferença. Com certeza. Sentir algo fora do terreiro, como faço para encaminhar? Vamos contar o caso da escola? Sim. Tem duas perguntas muito similares, que é essa do como faço para encaminhar e posso encaminhar fora do terreiro igual como a gente faz aqui. Aqui a gente tem um método de fazer, vocês provavelmente já viram, né? Teve um caso de uma das meninas que estavam desenvolvendo na nossa época, de ela ver que fazia encaminhamento aqui no terreiro, na nossa gira de desenvolvimento também acontecia, né? Principalmente no desenvolvimento acontece bastante.
E quando ela foi pra escola, tinha uma amiga dela que tava depressiva, e ela falou que ela tava vendo algumas coisas em casa, que tava passando por um período muito difícil. Daí ela foi lá, colocou a mão na cabeça dela e falou: passa tudo pra mim. Joga tudo pra mim. No 3, vou contar de 1 até 3 e tu joga tudo o que tu tá sentindo pra mim. Aí a amiga dela fez, né? Porque confiou nela, porque ela vinha em terreiro, né? Jogou tudo pra ela. E a menina simplesmente não soube lidar depois com a energia que ela puxou de outra pessoa, porque já tem a sua, ainda catou mais de outra pessoa. O que aconteceu? Ficou passando mal a semana inteira, vomitando, não conseguia comer, ela não conseguia dormir porque tinha pesadelo o tempo todo, sentia que tinha alguém observando ela, não conseguiu ficar quieta. E a nossa gira é de 15 em 15 dias. E a gente tinha recente feito uma gira. Foi depois, então ela ficou passando mal por 15 dias até a próxima gira. Uhum. E aí ela veio e aqui foi encaminhado tudo que tinha que levar. Porque sim, não é aconselhável fazer dessa forma. Não dá pra você pegar qualquer um e falar, joga tudo pra mim, passa tudo pra mim que eu resolvo. Não dá certo. Não é dessa forma. Num terreiro a gente tem todos os irmãos da corrente que auxiliam a encaminhar, porque a gente não sabe o que a pessoa está carregando. Se é só um zombeteiro, um sofredor, um egum que está Uma perdido, falange inteira. ou uma falange inteira de obsessores. Então tem que ter muito cuidado com isso. Não é brincadeira, não é brinquedo. E a gente sabe que a gente está em grupo aqui para trabalhar. Fora que a gente também tem umas outras coisas que ajudam, né? Temos a tronqueira, a As gente tem firmezas. o Cruzeiro das Almas, principalmente, né? Só que fala, eu fui no caminho do terreiro, tava tão mal, eu só pisei ali, melhorei. Cruzeiro das Almas. A gente tem pontos de força aqui que puxam Isso. muita coisa ruim já para manter a energia das giras mais leve, ainda assim passam energias ruins, mas tem todo um preparo, tem toda uma firmeza para isso. Então não é à toa. Então por isso que a gente prefere sempre fazer aqui. Inclusive, uma dessas, eu acho que vocês já vão ter ouvido a gente falar, joga pro buraco. A gente tem um buraco embaixo da mesa dos Exus, que ali a gente prende alguns obsessores, quando eles não estão querendo ser encaminhados. Não querem São os aceitar. mais difíceis. E aí a gente joga lá dentro. E aí a gente faz uma gira fechada, agora a gente fazemos uma gira fechada, para encaminhar eles, porque é muito complicado. Então, abrir um buraco durante uma gira onde já tá todo mundo que tá na consulência querendo ajuda, às vezes já tem uns ali, né? Então, só atiçaria mais, puxaria mais e ficaria vindo o tempo todo. Então, a gente prende alguns ali e a gente às vezes fala para vocês quando estão ali dentro da corrente ou aqui fora mesmo, não tô conseguindo me concentrar, aquela energia tá puxando de um jeito ruim, tô sentindo dor, a gente fala, concentra e joga no buraco. Concentra e joga no buraco. Às vezes a gente vai chamar para encaminhar, só que tem momentos em que encaminha, aí volta para cá para fora, senta aqui, sente de novo. Aí volta, faz de novo, sente de novo. Por isso a gente fala, joga no buraco, porque a falange tá vindo. Se tu jogar tudo ali ele fica preso. E aí, quando chegar o momento certo, geralmente numa gira fechada, a gente abre e encaminha tudo. E aí por isso que a gente fala sempre para cuidar dos pensamentos, porque tem muito consulente que vem aqui, a gente limpa, encaminha, mas a partir do momento que sai para fora do terreiro, já está puxando tudo de novo. Então por isso que tem que cuidar da vibração, por isso que tem que cuidar dos pensamentos, firmar a cabeça, firmar sempre o máximo possível no positivo e com certeza mudar a tua vida, a tua caminhada, que não adianta de nada vir aqui limpar e continuar fazendo Isso. as mesmas coisas erradas. A gente tem que sempre repensar nas nossas ações, no que a gente está fazendo para estar puxando tudo aquilo. Às vezes não é só por ser médio esponja, não é só por ser médio transporte. Às vezes a gente fica tão com isso na cabeça de que é transporte, que é esponja, que vai absorver, que vai ter que encaminhar, que isso, que aquilo, que por si só tu acaba puxando, acaba vibrando naquilo e puxando e se torna quase como se fosse um vício, fazer isso o tempo todo. Isso só está prejudicando vocês mesmos. Por isso que tem que cuidar. E senti uma coisa, eu tô no trabalho aqui, comecei a sentir uma coisa muito ruim, quer vir, calma, para um pouco, respira, chama teu anjo de guarda. Eu tenho um jeito que eu faço, que eu ensinei para outros também, dá certo, que é chamar seu anjo de guarda e imaginar que ele tá te dando um passo. Imaginar ele ali nas tuas costas.
cria uma bolha, faz igual a gente fala, imagina um saco de lixo, coloca tudo ali e entrega na mão dele para ele encaminhar. Isso já muda muita, muita coisa. Por isso que a gente fala sobre a firmeza com o anjo de guarda, principalmente nesses momentos, que às vezes é no trabalho, às vezes é em casa mesmo, quando tem uma visita ou aconteceu uma coisa diferente no meio de briga, também isso pode acontecer. E é uma forma de você conseguir encaminhar pela linha de pensamento. A gente fala muito sobre essa questão de obsessor ser ruim, ser difícil de lidar, e a gente olha muito pelo lado do médio transporte, mas a gente também tem que ver pela pessoa que está encaminhando. Quando a gente vai encaminhar o obsessor, a gente não vai com agressividade, a gente não vai fazendo obrigando ele a aceitar. A gente tem que convencer ele a aceitar, ele sozinho. Quando um obsessor desencarnado que o médium recebeu abraça o outro médium, é porque ali ele aceitou. Ele está querendo ajuda. Só que para isso tem que convencer. E não vai ser com uma forma mais agressiva, mandando. mandando. Não, você tem que ir, você tem que aceitar. Não é dessa forma. A gente tem que mostrar para ele que aonde ele está não é bom. Que aonde ele está é sujo, é uma coisa ruim. Então Que ele ele tem que merece ver que ele algo merece melhor. uma coisa melhor. A gente tem que olhar para os obsessores não como uma forma de vou apontar o dedo porque ele fez isso, Te ele é uma coisa julgar. ruim. Não. Porque daí faz. Qual sentido faz encaminhar? Se tu vai apontar para ele e julgar. Não faz sentido. Quando a gente vai encaminhar o obsessor, a gente tem que dar a segunda chance para ele. A segunda, a primeira, terceira, a quarta, a quinta, quantas chances for necessário. Porque ali é uma pessoa, alguém que já foi uma pessoa, que já passou por várias coisas. Alguns já passaram por situações tão tristes, tão pesadas, e se a gente vai dessa forma, como é que a gente vai encaminhar ele? Como é que a gente vai mostrar para ele que uma coisa que aonde ele tá ruim? Às vezes é melhor para ele ficar ali do que seguir o que tu tá falando. Então tem a questão de ter muito amor, olhar para esse obsessor como um irmão, uma pessoa. Ele pode ter feito o que fez na Terra, mas ele tá ali porque ele quer tentar de novo. Ele quer uma segunda É chance. ajuda. E a gente precisa ajudar. Então, olhar para eles dessa forma, claro, eles também não vou dizer que eles são bonzinhos também, que eles fazem umas coisas que abala bastante, às vezes eles falam coisas que abalam bastante. Eles vão cutucar na tua ferida, Mas a gente principalmente. tem que olhar pelo outro lado. Por que que eu quis ser médium? Por que que eu quis desenvolver? Foi realmente só para me receber minhas entidades, trabalhar comigo? E aí que Grande vem, parte fala que vem para ajudar, né? mas é aí que vem a caridade, né? Isso. Essa é a caridade. A gente está ajudando a quem necessita, principalmente. E assim, eu tive muita dificuldade, porque eu não sou médium de transporte, dificilmente eu peguei o obsessor até agora, nenhum falo muito alto. Mas daí eu não sabia como eu ia chegar e falar com esse obsessor. Então, conversei com a mãe Liza, eu conversei com outros médiums para saber o que eles sentiam, eles passaram, o que eles sentiam quando eles recebiam algum obsessor para encaminhar. Então, fica mais fácil tu conseguir conversar com esse obsessor, com esse zombeteiro, para te transmitir amor, carinho, que é isso que eles precisam, eles não têm isso. E eles buscam, querendo ou não, apesar de muitos serem mais fechados, mais ruins, que não querem, mas é o que eles procuram, eles querem amor, eles querem o perdão, eles não querem ser julgados, eles querem um novo caminho. Eles estão cansados, a maioria, de ficar ali sofrendo, de ficar buscando só algo ruim, fazer o mal. E Então, cada um tem um jeito diferente de encaminhar sim, também. Não é uma regra em específico. Ah, tem que ser dessa forma. Não, cada um tem um jeito, cada um tem suas palavras. Geralmente, o jeito que o médium encaminha é diferente do jeito que a entidade daquele médium encaminha. Vocês podem perceber isso, que às vezes dá para ouvir, às vezes a gente consegue, às vezes não. Mas é bem diferente, porque cada um vai fazer de um jeito diferente também. No meu início, quando me falaram, vai lá, encaminha, eu tremia de medo, eu morria de medo de encaminhar. Só que daí eu entendi o porquê que eu tô com medo se era isso que eu vim atrás. Foi por isso que eu tava aqui. Foi por isso que eu vim pra cá. Foi para ajudar as pessoas da mesma forma que eu fui ajudada. E não é porque eles vêm daquela forma, às vezes chorando, às vezes gritando, às vezes alguns vêm bem agressivos, que eles também não querem ajuda. Eles também passaram por momentos mais difíceis ainda do que eu passei, alguns bem tristes. E então, por que que eu tava com medo dele? Ele tava me pedindo ajuda.
Então ali era o momento de eu praticar a caridade. Então é isso. Pessoal, a gente vai encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo. Axé.